Eles diziam que era um lugar de tratamento, um refúgio para quem havia perdido o equilíbrio, um espaço de cura. Mas os portões do Colônia Santana nunca foram portões de saída. Atrás de seus muros, erguidos em 1941, o som do vento se confundia com gritos abafados. Pacientes que entravam para observação passavam décadas esquecidos, sem nome, sem registro, sem volta. O que começou como um projeto médico tornou-se um território de silêncio, um hospício onde a dor virou rotina e a loucura uma desculpa conveniente. Hoje, parte do prédio ainda existe. A vegetação cobre as paredes, mas o eco das vozes continua lá. E o mais assustador não é o que se perdeu, é o que ainda permanece. O Hospital Colônia Santana nasceu no auge de uma política que via a insanidade como ameaça social. Pessoas eram internadas sem diagnóstico, bastava uma assinatura. Às vezes do marido, às vezes do prefeito, às vezes de ninguém. Homens, mulheres e até crianças foram levados para o complexo em São José, a 6 de norte, poucos quilômetros de Florianópolis, onde a promessa de cura escondia o que de fato era, um depósito humano. Os primeiros relatórios médicos falavam em restabelecimento moral e reeducação pelo trabalho. Na prática, significava trabalho forçado, comida escassa e isolamento. Em 1950, já havia mais de 1.200 internos, o dobro da capacidade. A superlotação trouxe doenças, infecções e mortes que eram registradas com uma palavra fria: óbito natural. Nenhuma autópsia, nenhum corpo entregue. Apenas números em um livro que hoje está incompleto. Quando o hospital começou a ser reformado, décadas depois, ossadas humanas foram encontradas sob o pátio antigo. Nenhum nome, nenhuma data, apenas ossos e silêncio. Quando o governo estadual anunciou a modernização do Colônia Santana, esperava-se que o passado fosse revisado. Mas o que surgiu foi pior do que se imaginava. Documentos estavam rasgados, fichas médicas sumidas e prontuários com páginas arrancadas. O nome de centenas de pacientes havia desaparecido dos registros oficiais, como se nunca tivessem existido. Jornalistas que tentaram investigar encontraram resistência. Alguns funcionários aposentados diziam não lembrar, outros apenas se recusavam a falar. Um ex-enfermeiro contou anonimamente que muitos pacientes morriam sem diagnóstico e o corpo era levado direto para o fundo do terreno, onde valas comuns eram abertas à noite. Quando ele tentou registrar o fato em ata, foi transferido para outro setor no dia seguinte. Em meio aos escombros da ala norte, um grupo de voluntários achou uma caixa metálica. Dentro havia fotos antigas, prontuários manchados e cartas nunca enviadas. Uma delas começava assim: "Se eu sair daqui, prometo esquecer o que vi." Mas ninguém assinava. Ninguém sabia quem tinha escrito. Os especialistas que analisaram o material dizem que há lacunas de até 20 anos nos registros. 20 anos em que o hospital funcionou sem deixar rastros. Um tempo em que desaparecimentos, mortes e internações sumiram da história. Um silêncio fabricado, costurado página por página. Anos depois do fechamento parcial do Colônia Santana, parte do prédio foi adaptada para atividades culturais e administrativas. Mas quem passou por lá garante que algo ficou preso entre as paredes antigas. Funcionários relataram sentir quedas bruscas de temperatura, portas que se fechavam sozinhas e ruídos que vinham do subsolo, justamente o local onde as valas comuns foram encontradas. Uma psicóloga que trabalhou ali por poucos meses contou que, ao atender um paciente no novo ambulatório, ouviu alguém chamando seu nome repetidamente. O problema é que, segundo o vigia, ela era a única pessoa no prédio naquele momento.
Dias depois, o mesmo segurança pediu demissão, afirmando que via sombras passando pelos corredores como se ainda houvesse gente internada. Os moradores da região também falam de gritos que ecoam nas madrugadas e de luzes que se acendem sozinhas na ala norte, que está oficialmente desativada. A explicação oficial é simples: instalação elétrica antiga. Mas quem vive perto garante que não é a eletricidade que fala o nome das pessoas. Em 2018, uma equipe de reportagem visitou o local à noite. As câmeras captaram ruídos metálicos e uma sequência de imagens borradas, como se algo passasse diante da lente. Ao rever o material, um dos repórteres percebeu um detalhe: uma figura branca parada no fim do corredor, imóvel, observando. O vídeo nunca foi exibido completo. O canal arquivou o material e encerrou a pauta no mesmo dia. Durante uma reforma em 2019, operários encontraram uma passagem estreita sob o piso da antiga lavanderia. O corredor, feito de tijolos antigos, descia em curva até desaparecer na escuridão. Nenhum dos mapas estruturais do hospital mostrava aquilo. A direção mandou interditar o acesso, mas dias depois, um dos pedreiros retornou ao local por curiosidade e nunca mais apareceu para trabalhar. Os colegas disseram que ele começou a mudar nas semanas anteriores. Comentava que sentia alguém observando enquanto cavava e que ouvia respirações no escuro. Quando o engenheiro da obra tentou abrir a passagem novamente, encontrou ferramentas quebradas e uma lanterna ainda acesa, com marcas de mãos no chão úmido. O local foi novamente fechado, desta vez com concreto. Registros internos mostram que o hospital possuía uma rede de túneis construída entre as décadas de 1950 e 1970, supostamente para transporte de roupas e medicamentos. Mas antigos funcionários afirmam que eles eram usados para algo diferente: movimentar corpos sem chamar atenção. Um enfermeiro aposentado disse que viu caminhões chegarem à noite e descerem até o pátio de ventilação, onde a entrada do túnel começava. Não era roupa o que levavam dali, contou. Era silêncio. Hoje, parte desses túneis ainda existe sob o terreno. Moradores dizem que, quando chove, a terra cede em pontos específicos e um ar frio escapa do solo, acompanhado de um som, parecido com choro. Nenhum estudo técnico conseguiu explicar o fenômeno. Em 2020, o Ministério Público de Santa Catarina anunciou uma investigação sobre irregularidades históricas no Colônia Santana. O objetivo era identificar mortes não registradas, desvios de verba e a possível ocultação de corpos. Durante as primeiras semanas, parecia que finalmente a verdade viria à tona. Mas, de repente, tudo parou. Nenhum relatório foi publicado, nenhum promotor quis falar publicamente. Os familiares de antigos pacientes tentaram reabrir o caso por conta própria. Procuraram registros em cartórios, antigos livros de internação e até ossadas em terrenos próximos. A maioria não encontrou nada, apenas papéis queimados e arquivos com páginas arrancadas. Um funcionário do arquivo estadual chegou a relatar que caixas com documentos do hospital haviam sido retiradas por ordem superior. Quando perguntaram quem dera a ordem, ele apenas respondeu: "Não pergunte isso, é melhor." Um grupo de jornalistas independentes conseguiu cópias de algumas fichas originais, e nelas havia algo estranho, várias assinaturas repetidas, idênticas, usadas em diferentes internações ao longo dos anos. A mesma caligrafia, o mesmo carimbo, décadas separadas. Uma fraude sistemática. Logo depois que o material foi divulgado, o site que hospedava a reportagem saiu do ar. O editor responsável recebeu uma ligação anônima. "Você está mexendo em coisa antiga, e aqui, coisa antiga, deve continuar enterrada." A matéria nunca voltou.
O Colônia Santana continua funcionando parcialmente, com novos prédios erguidos sobre os antigos alicerces. Mas por baixo ainda estão os túneis, os registros rasgados e o eco de uma história que o país preferiu esquecer. Quando o Colônia Santana passou a abrigar setores administrativos e clínicas modernas, muitos acreditaram que o passado tinha ficado para trás. Mas os novos funcionários começaram a relatar fenômenos que não constavam em nenhum manual. Uma enfermeira disse ter visto uma mulher de camisola parada no fim do corredor, imóvel, olhando para ela. Chamou por ajuda, mas quando os seguranças chegaram, não havia ninguém. As câmeras de segurança mostravam apenas uma sombra branca atravessando a parede. Outros relataram ouvir passos pesados no segundo andar durante a madrugada, mesmo com o prédio vazio. Um técnico de manutenção contou que, certa noite, enquanto trocava uma lâmpada, alguém sussurrou seu nome no ouvido. Ele virou e não havia ninguém. No dia seguinte, pediu transferência. O mais perturbador, porém, veio de uma assistente social que trabalhava com fichas antigas. Ela disse que começou a sonhar com os nomes das pessoas desaparecidas, nomes que só apareciam nas páginas arrancadas dos prontuários. Em um dos sonhos, uma voz repetia: "Não nos esqueçam." Quando ela acordou, o arquivo estava aberto. E sobre a mesa havia uma ficha que, segundo o inventário, não existia mais. Relatos como esses se repetem até hoje. As autoridades chamam de sugestão psicológica ou resquício do trauma histórico do local. Mas quem trabalha ali sabe, não é o prédio que guarda a dor, é a dor que nunca saiu do prédio. Em 2022, um grupo de estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina decidiu gravar um documentário independente sobre o Colônia Santana. O projeto se chamava Vozes do Silêncio e tinha autorização apenas para filmar as partes reformadas do complexo. Mas, na madrugada do segundo dia, um deles, o responsável pela captação de áudio, convenceu o grupo a explorar a ala norte, onde as histórias mais sombrias haviam surgido. O que era para ser uma simples gravação se transformou em algo que ninguém conseguiu explicar. A câmera registra o grupo descendo uma escada estreita. As lanternas iluminam paredes úmidas, descascadas, com inscrições antigas feitas a lápis. Nomes, datas, frases incompletas. Em certo momento, uma das estudantes para e pergunta se alguém ouviu um sussurro. O áudio capta um som baixo, quase como uma respiração coletiva. Segundos depois, a luz da câmera pisca e uma sombra atravessa o enquadramento. Quando a imagem volta, um dos rapazes está olhando fixamente para o vazio, como se ouvisse alguém chamando. Eles decidem sair, mas no corredor de volta, uma das portas, trancada havia anos, está entreaberta. Dentro, há uma maca enferrujada, uma cadeira com cintos de couro e um crucifixo pendurado de cabeça para baixo. No canto, papéis antigos amontoados e uma fita cassete com o rótulo desbotado. Seção 14B. A estudante guarda o objeto na mochila. Dias depois, o grupo retorna ao estúdio da universidade para revisar o material. O vídeo, salvo em um HD externo, simplesmente não abre. O sistema exibe apenas uma mensagem: arquivo corrompido, mas o áudio da fita cassete funciona. Nos primeiros minutos, há o som de uma mulher chorando e uma voz masculina repetindo: "Ela ainda está aqui." A gravação termina com um som metálico e um grito abafado. 3 semanas depois, o projeto foi oficialmente cancelado. Um dos alunos abandonou o curso e se mudou de cidade. A estudante que encontrou a fita deu entrada em um hospital com quadro de surto psicótico. Antes de ser internada, contou à mãe que via pessoas andando no quarto à noite e que todas diziam a mesma coisa: "Não somos lembranças, somos o que ficou." Nenhuma das gravações foi publicada,
mas parte do áudio vazou anonimamente na internet, em um fórum sobre locais assombrados do Brasil. Quem ouviu jura escutar, no fundo da gravação, uma voz diferente, não humana, grave, repetindo algo em latim. Quando traduzida, a frase dizia: silêncio é a forma mais perfeita de punição. Depois do incidente com os estudantes, o nome do Colônia Santana voltou discretamente aos noticiários. Por alguns dias, jornais locais publicaram notas curtas, mencionando apenas um projeto suspenso por motivos internos. Mas bastou a repercussão aumentar para que o assunto desaparecesse novamente, como tudo o que envolve aquele lugar. Nenhuma instituição quis comentar. A universidade alegou problemas psicológicos nos alunos e preferiu não divulgar o conteúdo das gravações originais. O material foi apreendido pela direção e lacrado em uma sala de segurança. Desde então, ninguém mais teve acesso. O tempo passou, mas algo continuou mudando no entorno. Moradores começaram a relatar que o prédio parecia vivo. Diziam ouvir barulhos de macas sendo arrastadas à noite, mesmo sem movimentação alguma. Alguns juravam ver luzes acendendo nas janelas da ala interditada. Outros relatavam vultos próximos ao antigo portão principal, o mesmo que décadas antes separava os vivos dos esquecidos. Um ex-funcionário, já idoso, contou que retornou ao local apenas uma vez, durante uma visita guiada organizada por curiosos. Ele afirmou ter reconhecido o som de uma voz, a mesma de uma paciente chamada Dalva, internada em 1963 e oficialmente morta em 1965. Era a mesma entonação, a mesma forma de chamar meu nome, disse. A gente pode enterrar corpos, mas nunca apaga a culpa. Hoje, parte do hospital ainda funciona, misturado a prédios novos, como se o passado tivesse sido cimentado sob camadas de modernidade. Mas quem entra nas alas mais antigas sente o ar pesar. Há um frio que não vem do vento, vem das histórias não contadas, dos prontuários rasgados, das orações interrompidas. O Colônia Santana sobrevive como um sussurro do que o Brasil tenta esquecer, que a loucura foi usada como sentença e a ciência como desculpa. Entre as árvores que cercam o terreno, cruzes enferrujadas ainda surgem depois das chuvas fortes. Algumas sem nome, outras com datas que não batem com nenhum registro. Voluntários que tentaram limpá-las dizem que o mato cresce de novo em poucos dias, cobrindo tudo como se o lugar se recusasse a ser revelado. As fitas, as fotos e os documentos encontrados continuam guardados em arquivos que poucos conhecem. Há quem diga que o som da seção 14B ainda pode ser ouvido nas madrugadas por quem passa perto do portão. Ninguém sabe se é eco, vento ou algo mais. Mas uma coisa é certa, naquele hospício, o tempo nunca passou. Ele apenas se repete, sempre à mesma hora, sempre com as mesmas vozes. E talvez seja por isso que, mesmo depois de décadas, o Colônia Santana continue vivo. Porque o verdadeiro horror não é o que ficou para trás, mas o que a história insistiu em apagar. Sabendo que, no fundo, o esquecimento é apenas outra forma de lembrar.